Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai dar continuidade ao cálculo das áreas de figuras planas, tá? Em especial a gente vai falar nessa aula do losango e do trapézio, tá? Então o losango é o seguinte, é aquele cara famoso, né? Porque ele tá na bandeira do Brasil, né? Aquele carinha amarelo da bandeira do Brasil, ele é um losango, tá? E que características que descrevem um losango, tá? Então, o losango ele é caracterizado por ter os quatro lados com a mesma medida, tá? Mas ele não é, no caso, um quadrado, porque o quadrado, além de ter os quatro lados com a mesma medida, tem os ângulos internos todos de 90 graus. No caso do losango não acontece, tá? Então, ele é um quadrilátero, tem todos os lados com a mesma medida, mas os ângulos internos não são de 90 graus, portanto, não é um quadrado, é um losango, tá? E para fazer a área do losango, a gente costuma tomar as diagonais desse cara aí, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar essa diagonal aqui, tá? E essa diagonalzinha aqui, beleza? Vamos pegar as duas diagonais do nosso losango aí, ok? Vamos cogitar que essa diagonal grande, essa diagonal horizontal aqui, tá? Eu vou dizer que ela tem uma medida D, tá? D maiúsculo, beleza? Aqui no desenho ela está um pouquinho maior, vamos pensar que é a diagonal maior, beleza? E aí vamos supor que essa outra diagonal aqui, ó, tá? Vamos supor que ela mede D minúsculo, tá? Então eu tenho as duas diagonais aqui do losango, tá? Essa diagonal aqui, a medida dela é D minúsculo e essa outra aqui, a medida dela é D maiúsculo. Beleza, galerinha? E aí o seguinte, tá? Como esse cara tem os quatro lados congruentes entre si, esse triângulo aqui de cima, tá, gente? Ele vai ser exatamente o mesmo aqui de baixo, tá? Se você dividir aqui, ó, pensar que essa diagonal aqui divide esse losango em dois triângulos, esses dois triângulos vão ser congruentes. Por quê? Porque, bom, eles vão ter exatamente os três lados com a mesma medida, né? Esse congruente é esse, porque é um losango, todos os quatro lados são congruentes entre si, e essa diagonal é comum para os dois triângulos. Então, se eu divido meu losango aqui no meio, pela diagonal maior, o triângulo aqui de cima é congruente ao triângulo aqui de baixo, beleza? E é nesse triângulo de cima aí que a gente vai pensar, tá? Como é que a gente viu para calcular a área do triângulo na aula passada, né? Nós vimos que a área do triângulo era a base vezes a altura dividido por 2, né? Então ela era alguma coisa assim, a base vezes a altura dividido por 2, beleza? Só que agora eu vou pegar esse triângulozinho aqui, eu sei que essa base maior aqui, a maior, ela mede D maiúsculo. Então seria assim, D maiúsculo, certo? Vezes a altura. Essa altura aqui, gente, seria daqui até aqui, tá? Detalhe, essa alturinha aqui, como tudo isso aqui mede D, esse pedacinho aqui, que é a metade, né? Essas duas diagonais se cruzam exatamente no centro delas, né? Esses segmentos se dividem ao meio e são perpendiculares, tá? Então, esse pedacinho aqui, ó, é a metade da diagonal menor. Então, ele mede D sobre 2, tá? A metade da diagonal menor. Beleza, galerinha? Só que tem um detalhe. A área do losango é dois triângulos. Tem esse triângulo que fica em cima e o triângulo que fica embaixo. Então, são dois triângulos. Então, vai ficar dois triângulos. Cada triângulo tem a área base vezes a altura dividido por 2. Tranquilo, galera? E aí, esse 2 aqui está multiplicando, esse 2 aqui está dividindo, vai cancelar, e aí a gente vai ter a área do nosso losango. Então, a área do nosso losango vai ficar o produto da diagonal maior vezes o produto da diagonal menor dividido por 2, tá, galera? Ou ainda a gente costuma escrever assim, que a área do losango é igual, assim, a L, a área do losango, né? É igual a diagonal maior vezes a diagonal menor, tudo isso dividido por 2, tá? Então, a área do losango pode ser obtida
pelo produto das diagonais dividido por 2, ou seja, é a metade do produto das diagonais. Beleza, galera? Vamos supor aqui que esse losango aqui tivesse as seguintes medidas, né? Que a diagonal maior fosse cada quadradinho desses uma unidade. Então, a diagonal maior seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E a diagonal menor seria 1, 2, 3, 4. Quanto que seria a área desse losango? Então, a área do nosso losango seria 6, que é a diagonal maior, vezes a diagonal menor, que é 4, isso aqui dividido por 2, certo, galera? E aí a gente teria, então, que a área do nosso losango, né? A área do losango seria igual a 6 vezes 4, que dá 24, dividido por 2. Então, a área desse nosso losango aqui, que a gente desenhou ele aqui, seria 24 dividido por 2, que dá 12, tá? 12 unidades de medida ao quadrado. Se fossem centímetros, seria centímetros quadrados. Se fossem metros, seriam metros quadrados. Se fossem decímetros, decímetros quadrados. Beleza? Então, a área do losango seriam 12 unidades de medida ao quadrado. Beleza? Então, eu acho que do losango era isso. Bem tranquilinho, tá? Se você sabe as medidas das diagonais, é só fazer o produto delas e dividir por 2, ok? Bom, vamos fazer agora uma brincadeirinha aí com o nosso colega trapézio, tá? Quem que é o trapézio, gente? O trapézio, ele é um quadrilátero, tá? Que tem um par de lados paralelos. Então, esse cara aqui é paralelo a esse cara aqui, tá? A gente viu até agora o paralelogramo, o retângulo, o quadrado e o losango. Todos esses caras, na verdade, são paralelogramos, tá? Eles têm os lados paralelos 2 a 2, né? Tipo, esse é paralelo a esse é paralelo a esse, tá? No caso do trapézio, ele já é um pouquinho diferente, né? Ele só tem esses dois caras paralelos. Esses dois caras aqui não são paralelos, tá? E aí, bom, vamos ver o que a gente poderia fazer para calcular a área desse trapézio aí, tá? Vamos supor que a gente conhece essa medida aqui, tá? Esse cara aqui, na real, a gente chama sempre de base maior, tá? E esse cara que é paralelo a ele, a gente chama de base menor, tá? É comum a gente representar essas medidas por B maiúsculo e B minúsculo, tá? Então, os dois lados que são paralelos aqui no trapézio, a gente chama de base maior e base menor, tá? E representa eles geralmente por B maiúsculo e B minúsculo, tá? E aí, vamos supor que a gente conhece a altura desse cara. A altura do trapézio sempre vai ser a distância entre as duas bases dele, tá? Então, vou baixar uma perpendicular aqui. Então, sempre é o comprimento do segmento que é perpendicular a essas duas bases aí, tá? Pode ser em qualquer lugar aqui, desde que seja perpendicular às duas bases aí, tá? Então, vamos supor que a gente conhece a medida dessa altura aqui, beleza? Como é que a gente faz para calcular a área desse camarada aí, certo? Então, a gente vai usar a seguinte estratégia. Vamos dividir esse cara aqui em dois triângulos, tá? Não necessariamente congruentes, tá? Então, suponha que eu dividi, né? Tracei uma diagonal aqui e dividi o nosso trapézio em dois triângulos, beleza? Então, eu vou calcular a área desses triângulos aqui, tá, galera? Então, se eu pegar esse triângulo aqui, como é que eu calculo a área do triângulo? Então, a área do triângulo é a base, no caso aqui, B maiúsculo, né? A base vezes a altura dividido por 2, certo? E desse outro triângulozinho aqui, tá, galera? Como é que eu vou calcular a área dele? Deixa eu fazer até de outra cor aqui, tá? A área desse outro triângulozinho aqui seria o seguinte, a área desse outro triângulo seria a base menor agora aqui, tá? Vamos considerar essa base aqui, vezes a altura. E quem é a altura desse triângulozinho aqui? É exatamente esse mesmo H, porque a altura é a distância da base até o vértice oposto, tá? Então, a distância da reta suporte da base aqui até o vértice oposto aqui é exatamente H. Então, a área desse triângulozinho aqui é B minúsculo vezes H, que seria a altura, também dividido por 2, certo, galera? E aí, como é que ficaria a área do nosso trapézio, né? Então, a área do trapézio, tá? Ficaria como?
a área desse triângulo mais a área daquele triângulo ali, né? A área desse triângulo mais a área desse triângulo. Então vai ficar a base vezes a altura dividido por 2, que é a área desse triângulo aqui de baixo, mais a área desse cara aqui, que é a base menor, vezes a altura também dividido por 2, certo, galera? Então agora, galera, é só somar isso aqui, né? Como é que vai ficar essa soma? Então a área do nosso trapézio aqui, eu vou somar só os numeradores, né? Uma soma de frações com denominadores iguais. Então vai ficar B vezes H mais B vezes H, B maiúsculo vezes H mais B minúsculo vezes H, tudo dividido por 2, tá, galera? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse H aqui em evidência. Então a área aqui vai ficar o seguinte. Vou pegar esses dois B aqui, tá? B maiúsculo mais B minúsculo, e vou tirar esse H em evidência, tá, galera? E vou dividir isso aqui por 2, que já estava dividido por 2, tá? Então essa aqui é a nossa formulazinha para calcular a área do trapézio, tá? Então é só pegar a média aritmética das duas bases, né? Ó, a base maior mais a base menor dividido por 2 e aí multiplicar pela altura, ok? Bom, vamos imaginar aqui um exemplo, tá? Como a gente fez com o nosso losango, vamos imaginar que cada quadradinho aqui, né, desse trapézio seja uma unidade de comprimento, tá? Então, se eu fosse calcular a área do nosso trapéziozinho aqui, como é que ficaria, né? Então, a gente vai pegar a base maior, que vamos supor fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a base maior seria 6, tá? Mais a medida da base menor, que seria 1, 2, 3, tá? Então, 6 mais 3. Isso aqui dividido por 2 e multiplicado pela altura, que no caso seria 1, 2, 3, né? Lembre que a gente está considerando cada quadradinho aí do nosso quadro como sendo uma unidade, beleza? Então aqui vai ficar o seguinte, a área do nosso trapézio vai ficar assim, 6 mais 3 vai dar 9, tá? 9 sobre 2 vezes 3, tá? E aqui, galera, como não vai dar um número inteiro, eu vou deixar em forma de fração mesmo, tá? Só vou multiplicar aqui, no caso, os numeradores, né? Então, a nossa área seria igual a 9 vezes 3, que dá 27 sobre 2. Então, a área desse nosso trapézio aí seria, por exemplo, 27 meios, tá, galerinha? Bom, eu acho que era mais ou menos isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!